Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Vou pedir a você para ficar comigo até o final, beleza? Bom, seguinte, vou pedir desculpas a você por estar tão próximo aqui da câmera, sei que fica carão, né? E também o ângulo aqui está diferente, mas é porque eu vou precisar manusear o computador, então fica mais dinâmico aqui para eu te falar algumas coisas. Bom, nós vamos falar do que está acontecendo em Ceuta, vamos falar do que está acontecendo na Europa, mas eu vou pontuar Ceuta. A cidade espanhola de Ceuta amanheceram com tropas e blindados do exército nesta terça-feira, 18 de maio. Os militares foram acionados para ajudar no controle da entrada de imigrantes. Tá? Que é um território autônomo pertencente à Espanha, é o enclave. Vou explicar para você o que é o enclave, vou mostrar o mapa direitinho e colocar algumas reportagens para te inteirar do que está acontecendo. Bom, a Europa se tornou uma bomba étnica, religiosa e também econômica. Estamos vendo o surgimento de uma nova classe, estamos vendo o surgimento dos novos pobres da Europa como resultante, resultado, melhor dizendo, da crise econômica e os modelos adotados de restrição que levaram os países do mundo inteiro a uma crise, alguns de modo mais moderado e outros de modo abrupto, acentuado, a ponto do chefe do Programa de Alimentações da ONU, David Beasley, dizer que muitos países vão provar de uma fome de proporções apocalípticas, uma fome de proporção bíblica. São milhões de pessoas levadas à extrema pobreza. E na Europa, no velho continente, nós estamos vendo isso acontecer. Barcelona, uma cidade próspera para negócios e turismo, onde há riqueza e bem-estar. Mas a revelou a outra face da moeda. Pessoas subitamente expostas às dificuldades e à fome. A crise económica está a levar mais pessoas às filas de espera em frente às instituições sociais que distribuem alimentos. A nova pobreza está a emergir em Espanha. A crise económica resultante da pandemia está a causar estragos entre a classe média. Quase metade das pessoas que pedem ajuda são novos pobres. Pessoas que, pela primeira vez, enfrentam uma situação de vulnerabilidade. Bom, chegaram mais ou menos 6 mil pessoas, né, que decidiram sair do Marrocos e voltaram, né, regrediram. O governo da Espanha, junto com a autoridade do enclave espanhol, decidiu então mandar algumas pessoas de volta. Só para você saber, Ceuta é uma cidade autônoma da Espanha, que está muito próxima ali da desembocadura do Estreito de Gibraltar. Ela é um enclave. Enclave, vou dar uma explicação a grosso modo para você. Na geografia política, enclave é como você imagina o seguinte: aqui é um território, aqui é Marrocos, como você está vendo aqui no meu celular. Aí aqui dentro do Marrocos, ou aqui na pontinha, para a gente ser mais específico, aqui na pontinha é um território que não pertence a Marrocos, que no caso pertence à Espanha, uma cidade autônoma. A história, a cultura, a língua, os traços são ligados a outro território. Portanto, esse é um enclave. Então, é uma região dentro de um território que é completamente diferente dos seus traços culturais, linguísticos, etc. Para a Espanha, historicamente, foi muito importante a posição em Ceuta, por causa justamente do Estreito de Gibraltar, que liga o Mar Mediterrâneo. Então, ali, a conexão do continente com o Mar Mediterrâneo foi muito importante, a posição da Espanha. Isso no ponto de vista histórico e geoestratégico. Dada a proximidade que tem, né, com o próprio Marrocos, e esse número de marroquinos que estão se deslocando com o intuito de buscar uma condição melhor de vida, né, diante da crise econômica, da questão mesmo de fome, de pouco emprego, ou da possibilidade de ir para a Europa e buscar uma outra oportunidade. O número é muito grande, isso vem acontecendo há muito tempo, que se torna uma crise humanitária. Só você lembrar do caso recente da fronteira dos Estados Unidos com o México, o que a gente está presenciando acontecer na Europa. Isso é um reloginho, é uma bomba relógio, realmente, que isso aqui tem um tempo para poder explodir. Marselha, uma das cidades mais desfavorecidas de França, tem visto a pobreza e as desigualdades crescerem de forma gritante. ONGs, como o Secours Catholique, não hesitam em falar de crise humanitária. Com o segundo... Bom, é o seguinte, se você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu, não deixou um comentário, né? Não deixou o teu joia aí, se tornou um membro, um apoiador, eu quero te dar 2 segundos agora para você me ajudar a posicionar o canal e a posicionar também esse vídeo agora. 2 segundinhos eu paro, você se inscreve, toca o sininho, vai lá, é muito importante. Meu muito obrigado, eu te agradeço, valeu, vamos seguir. Pra você lembrar que um dado aqui importante que eu comentei com você, não sei se eu consegui fazer vídeo ou eu só postei aqui para vocês, a própria mudança do padrão cultural na Europa é algo que uma hora isso vai explodir. A mudança do perfil religioso na Europa também é muito grande.
Tem falas importantes de autoridades políticas na Europa que eu poderia colocar aqui para vocês, mas um dado é importante. A cada uma semana, uma igreja cristã desaparece na França, para você ter noção. Desaparece, que eu falo, é que ela perde o seu uso. Ou depois de um mês, ela é desconfigurada, ou seja, aquele espaço físico que poderia ser ligado à história. Então é uma igreja que não tem mais atividade litúrgica, mas faz parte do patrimônio histórico, a história da França, e está perdendo espaço. Por sua vez, estudiosos dizem que em 15 anos o número de mesquitas islâmicas na Europa tende a quintuplicar, ou seja, 5 vezes mais mesquitas islâmicas. E, por sua vez, todo mês uma igreja cristã, seja ela a católica, né, especificamente aí uma igreja cristã, está ruindo, ou está desmoronando, ou está pegando fogo, ou está sendo abandonada. Estamos vendo, então, não só a mudança do padrão cultural, mas uma inversão doutrinária muito grande na Europa. A Europa, que já foi berço do avivamento da fé evangélica protestante, né, espalhou missionários para o mundo inteiro, provou de um avivamento muito grande, vem durante os anos se esfriando e automaticamente abandonando também os símbolos da sua cultura judaico-cristã. Isso com o tempo. Então essa migração maciça, estamos falando aí da França, estamos falando da Espanha, estamos falando de Portugal, estamos falando de vários outros países ali que adotaram uma política diferente e agora estão colhendo, né? A Espanha enviou de volta ao Marrocos quase 3.000 dos 6.000 migrantes que desde segunda-feira entraram no território vizinho espanhol de Ceuta. Uma grave crise para a Espanha e também para a Europa. E como consequência dessa crise, que nós estamos começando a ver a resposta, a reverberação dessa crise, nós também temos um outro lado, aqueles que enriqueceram e se beneficiaram ainda mais com a crise. A exemplo do Brasil. O número de brasileiros no ranking de bilionários da Forbes subiu para 65 neste ano, porque Daniel Adjudo entrou. Olha só. Essa crise que foi tão dura para muitas pessoas, não só em questão de saúde, mas em questão também de autonomia, de liberdade financeira, da possibilidade de trabalho, né, de ser menos dependente do agente público e do governo, depender de um auxílio emergencial, depender de um bolsa aquilo, auxílio aquilo. E o outro lado é que o mundo ganhou aí mais algumas centenas de bilionários. Como isso é tão contraditório. Nunca o mundo teve tantos novos bilionários quanto no ano passado. O ranking da revista Forbes mostra que 2.775 pessoas têm fortunas superiores a $1 bilhão. E para você ver que o que está acontecendo na Europa, nessa crise humanitária, nessa migração em larga escala, o que está acontecendo na Europa, até a famigerada OMS alertou para uma crise humanitária generalizada, ou seja, uma crise humanitária global. A Organização Mundial de Saúde alerta: crise humanitária em 2021 será maior do que a gerada pela Segunda Guerra Mundial. O escritório humanitário da Organização das Nações Unidas revelou... Aqui, pessoal, eu não estou dando uma de agente do caos, eu não estou dando uma de profeta do caos, nada disso. Eu estou te apresentando a informação e estou falando para você por que isso está acontecendo em Ceuta. Por que essa migração tão grande? Temos um problema histórico, políticas adotadas historicamente, nós temos o mundo inteiro entrando numa crise muito grande, nós temos também essas disparidades e essas pessoas que lucram tanto com o caos e a desordem. Eu estou fazendo esse vídeo então para você primeiro saber o que está acontecendo na Europa, e é uma questão de tempo. Isso aqui não é fala só minha, não, é fala de especialistas, né, de antropólogos, sociólogos, fala de historiadores, geógrafos também, que são meus colegas de formação, que analisam a Europa, né, pegando o perfil da Europa como um todo e analisando o crescimento da pobreza, como as pessoas dependem da entrega de cesta básica, do auxílio governamental. Estamos vendo também um embate cultural que tem se desenrolado. É só você lembrar de manifestações na Europa nos últimos anos, o que tem acontecido na Suécia, né, o que tem acontecido na França. Se você pensar agora aqui comigo, se você ler os noticiários internacionais, você vai ver que a França está passando por um processo político, né? E é uma crise política, dada essa crise global, na escala macro, mas a França tem passado por uma crise política, mesmo o Macron dando as suas tacadazinhas de ditador pé de chinelo, a França passa por uma crise política e militares, fazendo oposição ao próprio Macron, escreveram 2 cartas, redigiram 2 cartas, alertando para uma crise civil, uma guerra civil na França. Diante desse contexto social, econômico,
cultural religioso. Mas o exemplo da França, ele reverbera em vários outros lugares aí da Europa. E o que está acontecendo com essa migração maciça para a Ceuta é um reflexo dessas pessoas que saem, seja de Marrocos ou dos outros lugares, e vão tentar a vida no velho continente. Isso também, só você olhar para o exemplo que eu dei dos Estados Unidos, né? Essas disparidades crescendo no mundo inteiro. Eu olho para esses temas, eu olho para esses assuntos, primeiro, a minha oração é que a mão de Deus se mova em direção aos desfavorecidos, essas pessoas que sofrem realmente na mão desses senhores do mundo, ficam bagunçando o tempo inteiro e lucram demais com esses momentos tão distópicos, com esses momentos de caos. A gente não é mais inocente analisando essas coisas, mas eu sempre pincelo para você que o solucionador aparece nessas circunstâncias, né? E o interessante, senhoras e senhores, que o Xing Ling cresce. Enquanto isso, o Xing Ling cresce. A gente podia fazer uma música, de repente um ritmo de sambinha e tal. Pessoal, é o seguinte, eu sou o Rafael Bittencourt, estou gravando esse vídeo para te passar uma informação que está acontecendo agora, espero ter te esclarecido, explicado algumas questões importantes para você. Se possível, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, é muito importante. Eu conto com uma massa tão grande dos meus apoiadores aqui que sabem da nossa missão e da nossa visão. Valeu pelo carinho, um grande abraço, tchau, tchau.